Antes de eu colocar aí, eu tenho uma coisa. A pessoa, uma das pessoas que mais me ensinaram sobre a vida e, e que eu tenho certeza que é muito responsável pelo aquilo que eu sou, isso talvez tenha a parte boa e a parte ruim, mas aqui é a minha avó. E eu tenho uma dívida comigo, porque eu não tenho dívida com ela, porque ela já se foi em 1982, em 28 de dezembro de 1982. E eu vivi mais assim, dentro da casa dela, com ela, durante uns 4 anos aí, no final da década de 1970 e início da de 80, até eu me casar. Eu me casei em março de 82, meu primeiro casamento, e ela durou, ela se foi em dezembro. Então, até então eu convivi com ela e eu escutava histórias dela que eram absolutamente deliciosas. E eu sempre pensei, cara, eu preciso escrever sobre isso, preciso escrever sobre isso, preciso escrever sobre isso. E acabei nunca fazendo isso. Então aí eu lembrando disso, dessa dívida que eu tenho, não com ela, mas comigo, né? De tentar passar as histórias dela, que eram deliciosas, muitas engraçadas, muitas bem picantes e muitas meio pesadas, vamos dizer assim. Então eu quero começar a partir de agora, a partir de hoje, a falar, né, sobre o Isaura Verso, e para isso eu não vou fazer roteiro, não vou escrever crônica, não vou falar nada. Eu vou pegar alguma história que ela contou e vou tentar contar aqui rapidamente, né? Porque papo de velho também ninguém tem muita paciência, né? Então vamos lá, deixa eu só clicar aqui, ó. Eu fiz uma. Cadê, cara? Cadê? Aqui, ó. Show barato. Show barato! Bom, essa aberturinha rapidinha aí é na verdade o que? A única foto que eu tenho dela, que é uma foto bem quadradinha ali, que ela tá na janela, com a janela do tubo de SBP. É a única foto que eu tenho dela. E eu fiquei muito emocionado quando eu coloquei numa dessas IAs que fazem movimentos, que eu uso muito para brincar ali na abertura da lanchonete, outras coisas e tal. Eu pedi que a IA tipo, fizesse ela acenando. Quando eu vi isso, cara, o resultado da IA foi emocionante, sinceramente. Porque simplesmente coloquei a foto e disse, em inglês ali, pedi para a pessoa que estava na janela acenar. E ela sorri e acenar. E foi assim que saiu esse pequeno videozinho. Eu estou vendo gente mandando WhatsApp para mim. Isso quer dizer que você está mandando WhatsApp para mim agora porque você não está vendo aqui. Então vem aqui que eu não vou responder o WhatsApp agora. Punheteiro, sei lá o que é. Puta que pariu, pô. Bom, em rápidas palavras, né? Em rápidas. A Isaura Piccinini, e ela dizia que ela era parente daquele Décio Piccinini, lá, não sei se ainda é vivo, nem naquela época, 5 anos, daí. Ela é de Jaboticabal, e por coincidência eu vim aqui há 8 anos morar bem ao lado de Jaboticabal, que é uma cidadezinha bem pequena, bem bucólica ainda hoje, aqui ao lado. Aqui no centro do estado de São Paulo. Nascida, se eu não me engano, cara, agora me falha a memória e eu não tenho aonde consultar no momento, mas se eu não me engano, não, era do 4, né? Porque o pessoal que era nascido lá no começo do século XX, eles se referiam assim, eu sou do 4, fulano é do 8. As pessoas que nasceram entre 1900 e 1901 até 1909, eles se referiam a isso. Eu sou do 2, eu sou do 4, eu sou do 8. E ela era, se não me engano, do 4. Ou seja, 1904.
Eu lembro que ela tinha 78 anos ao falecer. Estava indo embora em 1982. A pessoa analfabeta, né? Imagino lá, né? Que sendo criada no interior de São Paulo naquela época, sendo colona, né? Colonos de fazenda e tudo mais. Tinha escola e tal. E casou lá por volta da década de 30 e teve 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. E casada com o velho Chico. Velho Chico Manuel Rio, ela não é casada com o Rio, né? Velho Chico, meu avô, que era, nasceu no sul de Minas e veio para São Paulo, e que com 8 anos o pai faleceu, ele era o mais velho e ele teve que se virar para. Então, imagino que a vida dele era pouquinho. Eles eram colonos, moraram muito tempo como colonos de fazenda. Vocês não sabem o que é ser colono de fazenda, procura na internet, já tem aula de história. Certo? É. E ele pôs aí por volta dos anos, acredito eu, que início dos anos 40, falando para São Paulo, capital, que queriam dar oportunidade de estudo aos filhos. Okay? Tanto minha mãe, ela era, assim, detalhe, a minha avó materna, era a mãe da minha mãe. Todos eles nasceram aqui nessa região de Jaboticabal, São José do Rio Preto, Catanduva, enfim, né? Monte Alto, tudo aqui. E foram para São Paulo, porque queriam dar oportunidades de estudo aos filhos, e lá se cresceram. E hoje, de todos os 6 filhos da dona Isaura, eu só tenho a minha mãe, com 90 anos vive, e uma irmã, a mais nova de todas, que está viva, o resto todos já se foram. Mas a minha intenção aqui é contar as histórias da dona Isaura, o multiverso da dona Isaura. E eu lembrei que essa semana, comentando com um sobrinho aqui, de um dos meus tios, um dos irmãos da minha mãe. Esse meu tio, José Lazarino, ele tem inúmeras peculiaridades. Ele nasceu com uma verruga na testa, bem no meio da testa, nasceu com um dente e um olho de cada cor. Não, isso não é privilégio de David Bowie. José Lazzarini, que ficou com esse Zé da Pinta, por causa daquela verruga. Não era uma verruga muito grande, não era leme, mas não era uma pinta, era uma verruguinha. Ficou conhecido mundialmente como Zé da Pinta. E esse meu tio, ele era um cara muito, desde criança, porque sexualidade é uma coisa que vem desde criança. Desde criança, a pessoa que tem uma sexualidade mais exacerbada, ela manifesta isso desde criança. E contava a dona Isaura, e assim, a maior parte dessas histórias aconteciam assim, no seguinte cenário. Imaginem um cenário, um cômodo de cozinha com 2 camas de solteiro, do lado dela e do outro lado da minha. Eu saía para minhas esbórnias, que naquela época não tinha balada de virar a noite. Chegava em casa tipo meia-noite, 1h, entrava de pé em pé. E a hora que eu entrava no quarto, ela, com a camisolinha dela, sentava na cama e falava: filho, você chegou? Pô, eu não queria te acordar, velho. Não, mas. Aí ela acendia o cigarro, que ela fumava pra caralho, tanto quanto eu. Aliás, eu acho que ela fumava menos. Porque o cigarro naquela época aí não queimava tão rápido como agora, essa porcaria. E ela sentava na cama, e eu ficava ali, e a gente amanhecia. E ela queria saber, eu vou falar disso lá na frente, outro dia, de tudo que eu tinha feito, uma riqueza de detalhes. E eu queria que ela contasse as histórias do interior e tal. E nessas ela contou essa história desse meu tio Kino. Um belo dia, eu morava lá no interior, na colônia e tal, e tinha lá o galinheiro, porque na colônia cada um tinha o seu espaço de terreno ali que plantava, e meu avô criava galinha. E meu avô, no meio da madrugada, lá tarde da noite, né, chegou para ela e falou: ele chamava ela de Isaura, tem raposa no galinheiro.
Pegou a espingarda e foi doido, velho. Era doido, velho. Era como se diz no Nordeste, sangue nos olhos. Foi lá, correu pro galinheiro. Quando ele chega no galinheiro, não era uma raposa, era o Zé da Pinta, com uma galinha no colo, comendo, mas não era na boca. Não posso falar detalhes, senão o YouTube amanhã me explode a cabeça de um tiro. Entendem o que eu tô falando. Só risada. E esse meu tio cresceu sempre desse jeito. E para arrematar, falando do Zé da Pinta, já muitos e muitos anos depois, eu já era bem adulto, já devia ter uns 40 e tantos anos, eu fui visitá-lo, levei minha mãe, que era meu irmão, e fui visitá-lo, ele tinha tido um problema no coração, estava com aquele aparelho, eu cheguei lá e era, detalhe, um dia de eleição, lei seca, eu entrei na casa dele e falei para minha tia, ô tia, onde que tá, cadê o Zé? Ah, tá no boteco. Entrei no boteco, estava lá no fundo, porque era meio seca e tal, sem camisa, com aquele bagulho no peito. Aí ficamos conversando, aí meu sobrinho, estamos conversando. E eu falei pra ele, e aí, cara, como é que você tá? E tal. Eu falei, pô, minha tia achando que você tá prostrado numa cama, não quer nada, ó a cerveja. E aí eu falei, pô, e aí, cara? Aí ele virou pra mim e disse assim, é os remédios? Ele falou, não, cara, remédio? Não tô tomando porra nenhuma mais não. Porque eu fui no médico, e o médico me receitou uns remédios, tá fazendo tratamento aqui, tô com o seu radinho de pilha aqui no peito. E ele disse, olha, é, eu fui no médico e aí o negócio começou a estar assim no horário da Ave Maria, 6h30 da tarde. E eu voltei lá e falei, pô, me deu remédio aqui, o remédio me causou broxonomiosas. Aí o médico disse, olha, é assim mesmo, esse remédio aí que você está tomando aí, ele, o colateral é desse aí mesmo. Vai ter que se conformar. Aí eu falei, tá, o que você fez? Ele falou, meu, eu saí na rua, no primeiro bueiro eu joguei todos os remédios que ele me receitou e disse, pra que eu quero um coração bom se o pau não levanta? Eu vou falar desse jeito que foda-se o tudo. Então essas eram as histórias que a Dona Isaura, meu amor eterno, contava pra mim. Nos próximos show barato eu vou contar outros. Fechou? Então